A Bíblia diz que a pessoa prudente, a pessoa precavida, a pessoa sensata, a pessoa inteligente, para ficar um pouco mais claro, ela não vai aonde o perigo está. Ela vai buscar antes do perigo a sua proteção. Já quem acha que pode resolver tudo com a sua própria mão, com a sua própria palavra, aquele que deseja com a sua atitude resolver a sua maneira, a Bíblia diz, olha que interessante, sofre as consequências. Bom, diante disso eu quero falar, Deus não tem culpa da escolha que você fez, Deus não tem culpa do caminho que você escolheu andar, Deus não tem culpa das companhias que você escolheu para fazer parte da tua vida. Deus está falando para nós nesta manhã, aquele que está comigo tem prudência, e o perigo estando diante dos teus olhos, ele não vai se lançar ao perigo, muito pelo contrário, ele vai se proteger contra o perigo. Eu ouvi uma certa vez uma história de um homem muito rico que tinha um barco de veraneio para a família. Os filhos cresceram e esses filhos começaram a desejar a pescar. Usava o barco de veraneio para pesca em alto mar. Ótimo, que delícia. Um dia como hoje, assim, ó, depois do culto, né, irmão Edson? Cadê o Toninho? Agora o Toninho tem o peixinho para pescar em casa, não vai mais sair de casa para pescar. Ganhou, né? A pescaria em casa. Acabou a desculpa. Ele tinha um barco de veraneio, os filhos desfrutavam. Mas um dia ele falou, vou fazer uma pintura nova, vou dar uma repaginada nesse barco. Está precisando, já tem um certo tempo de uso, vou dar uma repaginada no barco. E contratou uma pessoa para pintar o barco. A pessoa foi lá, começou a pintar o barco, técnico bem minucioso. E ele percebeu que no casco assim, ele pintava e a tinta escorria. Ele pintava e a tinta escorria. Verificou um buraco, uma brecha. Foi lá e tampou. Terminado o serviço, entregou o barco pintado, novinho, recebeu pelo serviço e foi embora. Dali a 15 dias o dono do barco começou a entrar desesperadamente em contato com ele. E quando o encontrou, ele falou, tá aqui, eu quero te dar mais uma quantia. Mas o senhor já me pagou, eu já pintei o barco, tá tudo certo. Ele falou, você não sabe da maior. Eu sabia que o meu barco tinha um buraco. Eu sabia que ali tinha uma brecha. E eu pensei, vou arrumar depois. Depois que você pintou e meu filho viu que o barco estava todo pintado, ele pegou esse barco e ele foi para o alto mar. Pescou, foi, voltou, tudo tranquilo. Quando ele chegou em casa, eu estava em desespero, porque eu imaginei, eu não consertei o buraco, a brecha está aberta, esse menino foi com os amigos pescar, eles vão morrer, o barco vai afundar. Mas aí quando eu vi que além de pintar, você consertou o barco, você salvou a vida do meu filho. Está aqui, eu quero te dar uma recompensa. Pastor, que história, o que isso tem a ver com a história de hoje? Tudo. Se aquele menino que foi arrumar o barco, que foi pintar o barco, não tivesse tampado o buraco, isso cairia sobre aquele que deveria ter a responsabilidade de zelar pelo barco. O que eu quero falar para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, alerta. Tem crente que está aqui nessa manhã, tem crente que está ouvindo essa ministração e o pisca vermelho está lá, ó, está na hora de reabastecer, está na hora de voltar ao primeiro amor, está na hora de recomeçar. Para tudo, faça uma revisão. Bom, eu não gosto muito disso, né? Vamos repensar agora que está no final do ano. Não, o crente não tem que esperar o final do ano para repensar. A diferença do cristão é que a volta por cima do cristão é que ele não se permite ser destruído diante das situações. E Provérbios nos ensina exatamente isso. Provérbios está nos ensinando: filho, servo, amados do Senhor, são prudentes, e antes do perigo eu vou tapar o buraco, para não correr o risco de ir no alto mar morrer. Quero falar para você nessa manhã, antes do perigo chegar, antes da situação, problema chegar, se coloque como servo de Deus, preparado para enfrentar qualquer circunstância que vem sobre a tua vida.
Meu irmão, é certo que tem circunstâncias que a gente vai olhar e a gente vai parar para pensar, mas isso aí é fácil. É fácil quando está na vida do outro, mas quando chega na sua mão é uma outra situação. Uma outra coisa que é importante que vocês entendam é que eu e você, como filhos de Deus, não podemos, em momento algum, ter atitude de risco. Atitude de risco é tomar decisões sem orientação de Deus. E pior ainda, é tomar decisão errada depois da orientação de Deus. É mais ou menos isso. Deus falou: mantenha-se neste lugar. Eu ouvi Deus falar, Deus confirmou, mas eu me colocarei em risco. Eu vou fazer o que eu quero. Volto a dizer, Deus não tem culpa dos erros que cometemos sob a nossa escolha. Então nessa manhã, eu quero falar para você: conserte o barco furado que tem dentro da sua casa, conserte o barco furado dos seus relacionamentos, porque uma hora você vai precisar ir para o alto mar, e se este furo não for consertado, você vai afundar, e Deus não tem culpa disso. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está falando: tem alguma coisa errada no relacionamento? Conserte. Deus está falando: tem alguma coisa errada entre a sua relação com Deus, porque a nossa relação com Deus, Deus com nós não tem nada errado. Ele fez tudo. Tudo o Senhor fez. Eis que Ele amou o mundo a tal ponto que foi capaz de dar o seu único filho para morrer por nós. Amém, irmãos? Se tem alguma coisa falhando na sua jornada com Deus, está na hora de consertar. Barco furado é afundar certamente. Uma hora você precisa consertar. O que eu quero falar com isso? Deus está acendendo a luz no quarto de muitos irmãos, que está colocando no quartinho escuro aquilo que ninguém pode ver. Deus vai acender a luz, nós vamos enxergar aquilo que não está agradando a Deus, o pecadinho oculto que está lá escondido. Jesus está falando: filho, filha, vamos lá, está na hora da gente fazer uma limpeza, está na hora da gente colocar ordem aqui. E eu vou dizer isso: Deus já começou isso na vida de muita gente que está aqui nesta manhã. Deus está querendo o conserto do barco furado. Amém, irmãos? Outra coisa que nós vamos começar a caminhar na compreensão dessa palavra. Primeiro, para você consertar o barco furado da tua vida, as atitudes que te colocam em risco. A primeira coisa que eu quero propor para você: não deixe para depois. Procrastinação. Aquele que eu vou depois do culto, eu vou depois falar com o líder, eu vou depois pedir perdão, eu vou depois resolver a situação. Meu irmão, esse depois vira um montante. Porque aí, se você tem uma situação e você deixa para depois, você vai encontrar duas. Continuando a deixar para depois é 3. Eu estou falando para irmãos que estão aqui, que a coisa está virando uma bola de neve. É mais ou menos isso, né? A fatura do cartão chegou, vou pagar um pouco. O pouco que você pagou agora, quando vier a próxima fatura, ela virá maior. Não pense você que nas situações do relacionamento, do dinheiro, da finança, do trabalho, não será diferente. Não deixe para depois. Jesus está acendendo a luz para falar: é agora que eu quero conserto, é agora que eu quero mudança. Eu não quero chegar em 2026 com a mesma situação que Deus já havia me alertado em janeiro. Tem gente chegando em dezembro na mesma situação que orou ao Senhor em janeiro. Não deixe para depois. Você vai abrir a palavra do Senhor em Provérbios 6, versos 4 e 5. Vamos lá comigo, os irmãos que gostam de deixar as coisas para depois. Provérbios 6, versos 4 e 5. Olha o que está dizendo. Provérbios 6, 4 e 5. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Não é hora de dormir, não é hora de descansar. Se você tem situações para resolver, antes de se colocar no sono, antes do descanso, resolva a situação.
Mas Deus está falando com pressa. Sabe o animal que o predador está correndo atrás? Deus está falando, eu e você temos que consertar o vazamento, eu e você temos que tirar o mofo, eu e você temos que consertar a coluna antes que ela destrua a casa. E ele está falando com pressa, é que nem uma presa que está correndo e o seu caçador está atrás. Deus está falando, aquele que tem que consertar alguma coisa, tem que fazer isso antes de chegar a hora de dormir. Agora, irmãos, o que nós temos visto, o perdão é para depois, o ministério é para depois, o pagamento é para depois. Irmãos, dura é a coisa. Está aqui a Neném, que é comerciante, tantos outros irmãos. Dura é a coisa de você tirar uma noite inteira de trabalho. Às vezes você está ali se dedicando porque você tem as suas encomendas. Dura é a coisa você vender para alguém e essa pessoa chegar e falar para você, olha, deixa para depois o pagamento, eu não vou poder pagar. Olha, desculpa, aquele prazo que eu tinha estipulado, eu não vou conseguir cumprir. Meu irmão, se antecipe. Se você não pode, não compre. Se você não vai cumprir, não diga. Se você não vai, não se comprometa. Deus está falando que está na hora de nós consertarmos atitudes que estão colocando em risco a nossa imagem. Meu irmão, dura é a coisa. Alguém falar assim, olha, está ali o irmão. Não vende para aquele irmão não, porque é ele comprar e ele não paga. Graças a Deus, o crente quando compra, ele paga. Amém. Vou repetir que eu quero ver o amém aumentar. O crente quando ele compra, ele paga. Então olha, vou falar uma coisa para quem está devendo. Deus está falando, eu vou tirar o teu sono enquanto você não pagar. Porque a Bíblia está falando, antes de você dormir, cumpra a sua obrigação. Assim como a presa está correndo do caçador, o crente tem que manter a tua palavra, ou é sim ou é não. O que passa disso é procedência maligna. É a palavra do Senhor que está dizendo. Porque amanhã, se a Neném vendeu o bolo e você não pagou, ela precisa pagar a conta dela. Então você vai responder, porque você é caloteiro, e vai responder porque a irmã está passando por necessidade por sua culpa. Pastor de Deus, isso é pesado. Então, meu irmão, antes de tirar o seu soninho, resolva os seus probleminhas. Amém, irmãos? Uma vez eu ouvi uma ministração parecida com essa. Aí, isso não vai acontecer aqui, em nome de Jesus. Aí eu estava aqui, foco na pregação. Aí a irmã que estava do lado do esposo falou assim, tá vendo? Eu falei para você, vamos ter que correr atrás e pagar, porque eu não aguento mais olhar para a cara da irmã. E eu só aqui, ó, eu ouvi, vi quem era, mas Senhor, me mantém. Me mantém. Então, meu irmão, está na hora de a gente consertar. Que história é essa de vir cultuar ao Senhor e a gente não resolver a nossa situação? E aí, meu irmão, o barquinho furado, o diabo sabe que ele está furado, e é ali mesmo que ele vai falar, como que você é adorador? Não é por excelência, porque você está trazendo prejuízo a você e a tantas outras pessoas. Então, primeira coisa, para que a gente venha sair da zona de risco, não deixe para amanhã, corra atrás para resolver isso agora. Amém, irmãos? Amém. Então, cheque, coloca na agenda, o que você começou, termine. A Bíblia fala de uma característica de Deus, a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar até o final a boa obra que Ele começou. O nosso Deus, quando você vai ler o início da criação, Deus fez e viu que era bom, Deus fez e viu que era bom. Quando Deus terminou, Deus viu que era muito bom, aí Deus descansou. Agora tem uns irmãos que não começam e já está descansando. Nem começou, já está descansando. Está na hora de corrigir, está na hora de colocar em prática. 2, para que você não tenha atitudes que te coloque em risco, Deus em primeiro lugar. Para sair de risco, Deus em primeiro lugar. Se estão te dando alguma coisa que vai desonrar o nome de Deus, Deus em primeiro lugar. Se for para sair do caminho de Deus,
Deus em primeiro lugar. Você quer evitar perigo na tua vida? Coloque Deus em primeiro lugar. Eu não sei o que vai ser de mim, mas Ele continuará no primeiro lugar, e o amanhã está na mão dEle, pertence a Ele, e Ele proverá na minha vida. Pastor, eu tenho chance sim de ir lá no meu trabalho, venda casada, eu posso puxar o tapete, você pode, mas não deve. Tudo me é lícito, tudo está diante de mim, mas nem tudo eu posso fazer, porque quem está em primeiro lugar é o meu Deus. Prioridade máxima em todos os aspectos. Se eu optar em me relacionar com alguém que não ama Deus, Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Pastor, mas você não entende da minha necessidade. Pastor, é uma necessidade do meu corpo. Seu corpo sacia ali, e depois ele vai depender de quem? De Deus. Porque Deus, nós temos necessidade toda hora, todo instante, o tempo todo e sem parar. Agora, existem prazeres do mundo que depois que você vai lá, se sacia, você põe-se a pensar: o que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso? Me arrependo, pois está na presença do Senhor. Mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em outras partes. Estar na presença do Senhor é inegociável. Deus em primeiro lugar. Você quer evitar perigo na tua vida? Deus em primeiro lugar. Uma das coisas que é mais importante, que todos devem buscar, a Bíblia nos ensina isso. Deus nos pronunciou sobre isso. Jesus confirmou. Qual que é o maior e o mais importante de todos os mandamentos, igreja? Qual que é? Amar o Senhor de qualquer forma? Acima de todas as coisas. Abraão, pegue o teu filho, o único que você tem. Veja como Deus faz. Tem gente que fala: Deus exige muito de mim. Não, meu irmão, o que Deus exige de mim e de você, Ele já fez por mim e por você. Abraão, pega o teu único filho, esse é quem tu amas, me entrega em sacrifício. Aí quando ele vai sacrificar, todo o processo, todo mundo conhece a história, ele fala: agora sei que tu me amas, que tu me temes. E aí você fala assim: mas Deus exige umas coisas tão duras de nós. Quem foi que entregou o único filho? Assim como Abraão foi lá, mas não sacrificou, vem Deus e sacrifique o teu único filho, por mim e por você, que não fizemos nada para Ele, simplesmente somos pecadores, e dentro dessa condição, Ele nos entregou o que Ele tinha de melhor. A minha pergunta é: o que de melhor você está entregando para Deus? Se você coloca Deus em segundo lugar, Deus não é o melhor da tua vida. Então hoje, o Espírito Santo está gritando no ouvido de algumas pessoas: acima de tudo, Deus. A prioridade máxima, Deus. Outro aspecto que você tem que entender, irmãos: fuja da aparência do mal. Isso é outra situação inegociável. Se você levantou a sua mãozinha, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, a sua conduta tem que mudar. O seu estilo de vida não é mais conforme você quer. O padrão de excelência da tua vida é a vontade de Deus. Eu vou falar uma coisa para crente que está aqui, precisa ouvir: se ainda o que sai da tua boca é aquilo que você tem vontade de falar, você não está ainda nos padrões de Deus. Meu irmão, se o caminho que você está trilhando é o caminho que você escolheu e que te leva para distante desse Deus, você está fora dos padrões de Deus. Quando eu falo fuja da aparência do mal, estou falando do modo que você veste, do modo que você se relaciona com as pessoas, estou falando do modo financeiro, como que você lida com as suas finanças. Estou falando de você para todo, como um ser completo, como uma pessoa que se relaciona. As mesmas vontades que você tem, todos nós temos. Só que tem uma coisa: como eu tenho um Deus que exige de mim uma postura e uma decisão, eu vou fugir da aparência. Quer dizer, eu terei decência no falar, porque quando eu falo, eu estou revelando o Deus que eu sirvo. Posso ouvir um amém? Palavrão
Quando eu falo palavra torpe, sujeira na tua boca, indecência no falar, não tem nada a ver com Deus. Quando a gente conversa com uma pessoa que tem um modo de falar torpe, sujo, palavras indecentes, vou falar uma coisa, diz muito sobre o relacionamento com Deus. Esses dias, alguém indignado me trouxe um vídeo falando assim: pastor, você viu o que aconteceu? Mostraram 3 ministros no altar, desculpa, 3 ministros no altar, que de repente, no calor da emoção, soltaram palavrão. Eu falei: não é assim do de repente não, meu irmão, isso é hábito, isso faz parte da vida. Está no altar e solta palavrão, isso quer dizer que é uma coisa contínua. É uma coisa que faz parte da vida dele. Não venha com a desculpa: ai, foi sem querer. Se aquilo não faz parte da tua vida, se você vive buscando sair da conduta do mal, não me venha com essa coisa: me desculpa, escapou. Isso faz parte da tua vida. O Senhor está falando nessa manhã: fuja da aparência do mal. Amém, irmãos? Eu vou deixar em aberto aqui, irmãos, porque aí, se você tiver a intenção de fazer parte da liderança dessa igreja, já vai uma dica. Durante todo o meu tempo, eu sou uma pessoa muito restrita nas redes sociais. Se alguém quer saber da minha vida nas redes sociais, vai se dar mal. Porque é óbvio que as pessoas entram nas nossas redes para saber com quem que nós somos casados, o que nós comemos, para onde nós vamos, quem são as pessoas, como a gente pensa. E eu vejo que algumas pessoas gostam disso. Mas não é muito de mim, eu não gosto de ficar vendo as publicações nas redes sociais. Embora a gente vê muitas das intenções das pessoas nas redes sociais. Bom, pensando em uma dessas situações, eu não sou aquela pessoa que vê status, que vê aquelas trocas de mensagem, aquela coisa. É muito raro isso acontecer. Até porque quando eu começo a ver, eu falo: é melhor continuar sem ver. Eu falo: por quê, Senhor? Por quê? E aí, um parâmetro que nós vamos utilizar aqui é o cristão que tem rede social e que é líder. Eu estou falando do líder porque o líder ele tem que fugir da aparência, porque ele tem que ser representatividade. A partir do ano que vem, nas redes sociais, eu não vou ser censor, mas o que for decretado na sua rede social também sofrerá decreto aqui dentro. Porque lá você também é cristão, lá Deus também tem que se revelar, lá você tem que fugir da aparência do mal. Cristão que publica musiquinha de funk, falando para descer até o chão, e depois chega no domingo aqui: eu navegarei. Eu quero saber qual é o oceano que esse irmão está navegando. Enquanto tem os do Pacífico, ou está no Índico. Está navegando qual é o oceano, que o Espírito não está nesse oceano. Meu irmão, que indecência. Paulo está falando para Deus assim. Paulo está falando assim: olha, tira isso. Não permita que o adversário venha bater na minha cara, me expor. Deus falou: não. A minha graça é o suficiente. A decisão é sua, meu filho. Agora eu quero que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Pastor, agora vai censurar? Não, meu irmão. Quem se propõe que fuja da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. O que significa isso? Não dar motivo para que outros tropecem ou julguem você. Isso é fugir da aparência do mal. Então, meu irmão, a rede social é minha, eu publico o que eu quero. É verdade, totalmente livre. Totalmente livre. Mas a Bíblia diz que você tem que ser alguém que tem um perfume de Cristo. Perfume de Cristo. Nessa conduta, meu irmão, quero saber qual é o Cristo que você conheceu. Porque o Cristo que eu conheço, ele é diferença para o mundo. O Cristo que eu conheço, ele é o caminho que leva a Deus e não afasta de Deus. Abra sua Bíblia. Eu coloquei lá. 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda forma de mal.
Eu vou falar uma coisa, irmãos, para você não pecar, você vai ter que cair fora. Para você não pecar, você vai ter que abrir mão da amizade. Para você não pecar, porque eu sei que nós infelizmente ainda somos nascidos da carne. Embora tivemos um novo nascimento, existe uma conspiração entre carne e espírito. Está na hora de você fugir. Minha mãe está aqui. Eu e minha mãe, a gente quando vai conversar com meu irmão, a gente sabe, o que a gente sempre fala, né, minha mãe? Os amigos do passado que te leva para certos lugares não são seus amigos. Então fique esperto, está na hora de você entender. Hoje o Senhor está falando: afaste-se de toda forma de mal, a má aparência, a má conduta. Se você está gerando decepção do Evangelho por conta da sua má conduta, meu irmão, isso é o que o Senhor está falando nesta manhã. Eu estou sendo o envergonhador do Evangelho, eu estou servindo como pedra de tropeço na vida das pessoas. O Senhor está falando: acaba hoje com essa conduta. Tem hora que o Senhor me molda, tem me moldado, e às vezes lá em casa tem hora que eu sou truculento, aí os dois juntam, que é ali, meu irmão, juntam os dois contra um, né? Aí eles falam assim: pra que tudo isso? Aí falar, e não é fácil, não é fácil. O que eu quero dizer, irmãos, nessa manhã para você, o Espírito Santo está dando um alerta. Não seja você aquele que tem a atitude que te leva à ruína. Tudo que eu falei aqui hoje não depende de ninguém, depende única e exclusivamente de você. E o Espírito Santo é tão maravilhoso isso. A palavra do Senhor diz, olha isso, que nós nem sabemos orar, mas Ele intercede por nós. Ele nos ensina, nos capacita. Se está difícil para você, está na hora de tomar uma atitude. Fuja da aparência do mal. Amém, irmãos? Eu termino essa ministração pedindo para que você faça uma análise do que eu falei, desses 3 itens que foram colocados aqui. Primeiro, será que eu estou retardando as coisas que eu devo tomar atitude? Será que eu sou um procrastinador? Será que eu não estou deixando muita coisa para depois estar acumulando demais? E quando eu vou tentar resolver virou um balaio de gato. Eu não sei onde está o fio da meada. Vamos resolver. Esses dias, nas quartas-feiras, nós estamos recebendo pessoas. Às vezes até eu estou aqui atendendo um e a pastora está lá em casa atendendo outro, porque tem gente buscando o fiozinho da meada, não está querendo deixar a coisa para depois, quer resolver. Então, meu irmão, não deixe para depois o que o Senhor está trazendo como alerta agora. Como a gazela corre do teu predador, se apresse em resolver a situação pendente. Amém, irmãos? Segundo, está faltando mais amor a Deus, mais respeito, mais dedicação. Deus acima de todas as coisas. Se você tem dúvida, primeira coisa que você vai colocar como norte: Deus aprova ou Deus não aprova? Se Deus aprova, vai na fé. Na mesma área, ele fala assim: vai na fé, vai na coragem. Porque se Deus aprovou, não importa se está tudo contrário, mas se Deus é comigo, nada será contra mim, diz a palavra do Senhor. E terceiro, está na hora de nós fugirmos da aparência do mal. Se eu assumir um compromisso de servir ao Senhor, Ele me deu o exemplo que eu devo seguir. Qual foi o exemplo? A própria conduta dele. Ele se batizou, eu me batizei. Ele tomou a ceia, mandou eu tomar, eu estou tomando a ceia. Ele diz: siga os meus passos. E aí vem um homem que eu falo, que coisa, que autoridade que esse homem tem, e diz: Paulo, seja meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Será que você poderia falar isso lá onde você trabalha? Ei, me imita, porque tudo que eu faço é parecido com Cristo. E aí? Lá dentro da tua casa, você pode dizer isso para os seus parentes? Me imitem, porque tudo que eu faço é parecido com Cristo. Aí vai levantar um com a mãozinha assim. Posso falar? Fazer que nem o Bernardo. Você vai chamar a atenção do Bernardo, ele: posso falar? Não, não pode. Não. Aí você fala: agora eu posso? Não, não posso. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa manhã,
é uma oportunidade de você colocar a casa em ordem. Eu vou falar de novo. Coloca a sua casa em ordem. Eu não sei o porquê Deus está mandando dizer esse recado. Mas coloca a tua casa em ordem. Antes que chegue o vento, antes que venha a tempestade, antes que a água bata nela e a sua casa caia toda em ruína. Deus está te dando um alerta nessa manhã. Amém? Não deixe para depois. Deus em primeiro lugar. Fuja da aparência do mal. Eu quero terminar essa ministração lendo o Salmo 1. Vamos lá comigo. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada a ribeiros, dá fruto no seu tempo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Deus não está destruindo ninguém. A minha caminhada me leva para onde eu estou caminhando. Vou repetir: os teus atos, as tuas atitudes definem o resultado daquilo que você escolheu e aonde você está andando. Então, de repente você pode perguntar para mim: pastor, mas eu tenho que pedir perdão, eu tenho que tomar decisões? Tem. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, mas em todo momento o Senhor estará com você.